Olá, gente, estamos aqui de novo, de volta, para retomar nossas aulas sobre o capital. Nós entramos, vocês devem estar lembrados, já faz um certo tempo, né, da última aula até hoje. Isso por conta do fato de que neste período da última aula até hoje eu fui demandado por demais por outras atividades, lives, por exemplo, né? Textos para escrever, e isso me consumiu bastante tempo, o que me impediu de me aprofundar um pouco mais na elaboração do texto para apresentar a vocês. Vocês devem estar lembrados que nós entramos, vocês lembrados e lembradas, referindo sempre às mulheres e aos homens, né? Devem estar lembrados que nós já entramos no capítulo 4, que é a transformação do dinheiro em capital, e nós já fizemos 5 aulas. As 4 primeiras aulas foram dedicadas a algumas considerações de ordem teórico-metodológicas. Achamos por bem fazer isso para que quem me acompanha pudesse se situar no contexto, né, no lugar que esse capítulo 4 ocupa ao longo da exposição do sistema categorial de o capital. Na aula quinta, né, a quinta aula, que foi a última aula passada, nós entramos na determinação do conceito de capital. E aí, para apresentar o conceito de capital, nós começamos fazendo algumas considerações, apresentando, assim seria melhor, os dois momentos que são constitutivos na definição do capital. O momento histórico e o momento lógico. Nós entendemos, né, quando escrevi o Pensando com Marx em 96, essa questão não estava clara para mim, né, mas agora ela está mais clara. Nós entendemos que no Capital, no livro O Capital, na obra O Capital, não existe uma hierarquização ou uma hierarquia, né, de um momento com relação a outro. No sentido de dizer, por exemplo, que a exposição lógica é mais importante do que a história. Não, a história e a lógica se complementam na exposição do sistema categorial do capital. Sem a história, a exposição lógica redunda-se num logicismo que acaba por perder, digamos assim, aquilo que é próprio da sociedade capitalista, aquilo que é próprio do modo de produção capitalista. Nós não podemos, portanto, digamos assim, privilegiar um momento em relação a outro. Nós começamos na aula 5 apresentando o elemento histórico, que ainda não terminamos, né? Mas essa separação nós estamos fazendo apenas, uma abstração apenas que nós estamos fazendo apenas no pensamento. Ela não existe na história mesmo, no chão da realidade, na exposição do capital, não existe essa separação, né? Mas como não dá para apresentar os dois concomitantemente, né, para ficar mais claro, para ficar mais didático, né, para ver o que determina a transformação do dinheiro em capital, nós começamos inicialmente apresentando o momento histórico na determinação desse conceito
para depois de apresentar essa determinação histórica, a determinação da história, o momento histórico da determinação do conceito do capital, para depois disso apresentar a exposição lógica. Eu não estou fazendo uma hierarquização, no sentido de que a história vem primeiro e depois a lógica, ou a lógica é mais importante do que a história para compreender, digamos assim, a inteligibilidade do modo do real, a inteligibilidade do modo de produção capitalista. Os dois momentos são igualmente importantes, mas numa exposição didática nós separamos para que vocês possam acompanhar com mais clareza a constituição do conceito de capital. Nós vamos continuar a apresentação do momento histórico, mas quando a gente entrar na exposição lógica do conceito de capital, nós vamos todo o tempo fazer referência a esse momento histórico que é fundamental. E para que se tenha uma ideia de que a história é fundamental na definição do conceito de capital, o Marx deixa muito claro que quando o capitalista adianta o seu rico dinheirinho para comprar mercadorias, para produzir com essas mercadorias outras mercadorias cujo valor seja maior do que aquele que inicialmente ele adiantou, para que possa ter um D no final do processo maior do que o D inicial, essa compra se divide em dois mercados. Foi aí que nós paramos, né? Na aula anterior, na aula de número 5. Né? Se divide em dois mercados. O mercado de mercadorias propriamente dita, o capitalista compra meios de produção, máquinas, equipamentos, instalações, edificações, e um mercado muito específico, que é o mercado da força de trabalho. Essa divisão não é uma divisão que Marx faz simplesmente por fazer, né? Mas é essa divisão, é essa caracterização desses dois mercados no qual o dinheiro adiantado como capital é gasto, né? O dinheiro só pode ser adiantado como capital porque essa divisão do mercado, e mercado de mercadoria em geral e mercado da força de trabalho, esse segundo momento, o mercado da força de trabalho, é o que é característico do modo de produção capitalista. O capital só pode se transformar, o dinheiro só pode se transformar em capital porque o mercado da força de trabalho já se transformou numa mercadoria. É isso que o Marx chama a atenção do leitor, né? Quando ele diz que o mercado de força de trabalho é determinante para que eu possa pensar a transformação do dinheiro em capital. Sem a transformação da força de trabalho em mercadoria, o dinheiro não se transforma em capital. O dinheiro não pode ser utilizado para comprar mercadorias e produzir outras mercadorias de valor maior, né? E, portanto, o dinheiro não pode se transformar em capital. Portanto, nós paramos no parágrafo em que eu dizia que a divisão do mercado em mercado de mercadorias, em geral, e de força de trabalho, não é uma mera classificação de fatores de produção que são necessários para que o dinheiro possa se converter em capital. Não se trata de uma simples separação desses dois mercados. Muito pelo contrário, ao ressaltar as características desses dois mercados, o objetivo de Marx é chamar a atenção do leitor para o fato de que a compra da força de trabalho, aí abre aspas, é Marx que está dizendo, e isso ele está dizendo no livro 2, na página 111, o fato de que a compra da força de trabalho, abre aspas, é a condição essencial para que o valor adiantado em forma de dinheiro
se realiza em capital, ou seja, transforme-se em valor que produz mais valor. Fecha aspas. Nós estamos usando, né, a edição da Boitempo, né, a edição da Boitempo. Essa citação é do livro 2, da página 111. Então, a transformação da mercadoria em força de trabalho é condição essencial, fundamental, para que o dinheiro possa se realizar, se transformar em capital. O mercado de mercadoria, isto é, a compra de máquinas, equipamentos, instalações, matérias-primas, edificações, este mercado é um momento necessário, obviamente, porém não é determinante na transformação do dinheiro em capital. O que é determinante na transformação do dinheiro em capital é a compra, é a transformação da força de trabalho em mercadoria. Então, daí a importância da história na constituição do sistema categorial de exposição de O Capital, isto é, a obra de Marx. Com isso, né, ao dizer que a transformação da força de trabalho é essencial, é fundamental para a transformação do dinheiro em capital, com isso Marx quer enfatizar o papel da história na conversão da força de trabalho em mercadoria. Quanto a isso, o Marx é bastante preciso quando ele diz que, abre aspas, é Marx que está falando, e aqui eu estou fazendo referência ao livro 2, a página 112. Marx quer enfatizar o papel da história na conversão da força de trabalho em mercadoria. Quanto a isso, ele não deixa nenhuma dúvida quando afirma, por exemplo, se D, que é o dinheiro, se transforma em força de trabalho, é considerado elemento característico a assinatura da assim chamada economia monetária. Se isso é assim, o é porque aqui o trabalho aparece como mercadoria do seu proprietário e o dinheiro como comprador, portanto, devido à relação pecuniária. Mas o dinheiro já aparece desde muito cedo como comprador dos assim chamados serviços, sem que D tenha se convertido em capital monetário, ou sem que o caráter geral da economia tenha sido revolucionado. Livro 2, página 112. Tenha se convertido em capital monetário, ou sem que o caráter geral da economia tenha sido revolucionado. Existia o dinheiro antes da emergência da sociedade capitalista na compra de mercadorias, mas ainda não tinha sido postas as condições necessárias para que este dinheiro que comprava mercadorias se transformasse em capital. Faltava, portanto, a transformação da força de trabalho em mercadoria. Por isso, né, o dinheiro só pode se converter em capital sob determinadas condições históricas. Isto é, quando as condições materiais para o trabalhador realizar seu trabalho passaram a pertencer a uma classe que se apresenta diante dele como compradora de sua força de trabalho. Sem essas condições, o dinheiro não pode ser empregado como meio de pagamento de uma atividade humana. É o que esclarece Marx quando ele afirma na página 114, eu estou sempre me referindo ao livro 2, a relação capital durante o processo de produção só surge porque ele já existe em si no ato de circulação. Vou repetir.
A relação capital durante o processo de produção só surge porque ele já existe em si mesmo no ato de circulação, nas diferentes condições econômicas fundamentais em que o comprador e o vendedor se confrontam um com o outro em sua relação de classe. Não é o dinheiro, isso aqui é muito importante, eu vou chamar a atenção de vocês mais uma vez, não é o dinheiro, não é a matéria, né? Vamos dizer que dinheiro aqui seja o ouro, não é a matéria, não é o dinheiro, que pela própria natureza engendra essa relação de classe que eu falei anteriormente. Mas antes é a existência dessa relação que pode transformar uma simples função do dinheiro numa função de capital, página 114. Fica muito claro, portanto, né, que o dinheiro só pode ser transformado em capital em determinadas condições históricos sociais. Não é o dinheiro que tem o poder de criar tais relações de classes entre capitalistas e trabalhadores, mas são essas relações de classe, existindo essas relações de classe, o dinheiro pode se transformar em capital. Eu vou parar por aqui, né? Fazer uma aula mais curta hoje, né? Para que vocês tenham tempo suficiente para fazer uma revisão rápida das 5 últimas aulas que foram apresentadas sobre a transformação do dinheiro em capital, né? E para que vocês possam, né, conectar, complementar a aula de hoje, que é a 6ª aula, né, com a aula anterior, a aula de número 5. Com a promessa, né, de que no próximo sábado estejamos aqui novamente para continuar a exposição do elemento histórico, do momento histórico, que elemento não é elemento, é momento, né, do momento histórico na determinação do conceito de capital. Até lá e uma boa semana de leitura para vocês. Tchau, tchau.